Olá, eu sou o professor João e hoje nós vamos fazer a correção da aula 53 do sétimo ano de matemática. Então, aula 53, exercícios de revisão. 1. Considere as afirmações. Item 1. Qualquer número negativo é menor do que zero? Sim, né, gente? Nós já vimos e eu vou de novo mostrar para vocês. Eu tenho as retas, o zero. À minha esquerda do zero, aqui, estão os números negativos, tá? Então, todo número que está sempre à esquerda do outro, ele é menor. Então, o zero está à direita de todos os números negativos. Então, ele sempre vai ser maior que todos os números negativos, tá? Então, qualquer número negativo é menor do que zero? Sim, tá? Na 2, está fazendo a pergunta: qualquer número positivo é maior do que zero? Na verdade, ele está afirmando, né? Qualquer número positivo é maior que zero? Sim, também. Por quê? Na reta aqui, os números positivos estão à frente do zero, estão à direita dele. Então, todos os números que estão à direita sempre vai ser maior do que os que estão à esquerda. Então, os números positivos aqui, mais 1, mais 2, mais 3, todos eles estão à frente do zero, né? Então, eles são positivos, então eles são maiores do que zero. Então, a afirmação aqui, qualquer número positivo é maior do que zero? Sim, também, tá? No item 3, qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo? Da mesma forma, os negativos vão estar sempre à esquerda na reta numérica dos positivos. Os positivos estão sempre à direita. Os que estão à direita sempre vão ser maiores. Os que estão à esquerda, sempre menores. Então, dessa forma, qualquer número positivo vai ser maior do que qualquer número negativo. Então, aqui também, alternativa verdadeira. E a pergunta final, quais alternativas são verdadeiras? Todas são sim, Então, todas são verdadeiras. Coloca aí, todas são verdadeiras. Ok? Ou poderia ter colocado aí 1, 2 e 3. Tá certo? No item 2, vamos lá. Complete as sentenças com verdadeiro ou falso. Então, item A. Todo número natural é inteiro? Isso é verdadeiro, tá, gente? Por quê? De novo, indo para a reta numérica. Os números naturais são os números positivos, começados do zero. Essa reta é o conjunto de reta dos números inteiros, onde tem os números negativos e positivos. Então, o zero, ele pertence aos inteiros. E os positivos também é o conjunto dos números naturais. Então, todo número natural é um número inteiro. Tá? A pergunta, todo número inteiro é um natural? Já não condiz, não, é falso. Por que que é falso? Porque o conjunto dos naturais, ele começa do zero e vai para os números positivos. Os números negativos que estão aqui, eles não são números naturais, eles são apenas números inteiros, tá? Então, os naturais é do zero e os positivos. Os negativos não são naturais, então todo número natural é... Todo número inteiro é um número natural? Não, os negativos não são naturais. Item C. O número 9 é natural e inteiro? Sim, verdadeiro, né? O 9 é um número positivo e nós vimos na reta que os números positivos, ele é natural e é inteiro, tá? Então, lá em cima está falando, todo número natural é inteiro. Se o 9 é um número natural, então ele é um número inteiro também. No item D, nós temos aqui, o número menos 7. 7 negativo é natural e inteiro? Não, isso é falso, porque nós já vimos que os números negativos não são natural, né? Então, ele não é natural, tá? Ele é apenas inteiro. Na E, o número 15 negativos é inteiro e não natural? Verdade, né?
O 15 é um número inteiro, por ele ser negativo, mas ele não é natural. Por quê? Porque os naturais são apenas os positivos e o próprio zero. Ok? Então vamos lá. No item 3, associe verdadeiro ou falso a cada uma das afirmações. Se for falsa, justifique sua resposta. Tá? Então aqui, ó, item A. Todo número positivo é maior que zero? Sim, nós já falamos isso, né? Então é verdade. E eu vou estar falando novamente, vocês podem estar escrevendo. Todo número positivo é maior que zero? Sim, né? É maior que zero, pois estão à direita do zero. Por isso eles são maiores. Todos os números que estão à direita sempre é maior do que os que estão à esquerda. Tá? No item B, qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo? Verdadeiro também. Pelo mesmo fato, os números positivos estão à direita. Sim, porque eles, né, os positivos, estão à direita dos negativos, ok? Então, verdadeiro. Item C, qualquer número negativo é maior que zero? Não, né, gente? Isso é falso, nós já vimos na anterior. Qualquer número negativo é menor que zero, né? Por quê? Porque todos estão à esquerda do zero. Ou eu posso colocar não, porque estão à esquerda do zero. Todos os números que estão à esquerda vai ser sempre menor do que estão à direita, tá? Ok? Item D está falando, quanto menor for o número negativo, maior será o seu módulo. Quanto menor for o número negativo, maior será o seu módulo. Isso é verdade, tá? Quanto maior o número negativo. O módulo, gente, eu vou fazer aqui embaixo, é aquelas duas barrinhas que nós já vimos. Então, eu coloco um número negativo aqui, o 3. O módulo de 3 é ele positivo, porque eu estou falando, quando eu falo de módulo, lembra, eu falo de medida. Então, é 3 positivo. O 3, ele é menor do que, vamos supor, o 10, ó, negativo. O 10 negativo é menor que o 3 negativo. Mas o módulo do 10, ó, aqui, o módulo do 10 negativo é 10 positivo. E o 3. Então, eu olhando para a reta aqui, e olhando para o 3 negativo e para o 10 negativo que está aqui, e aí eu comparo distância, essa distância aqui é menor do que essa daqui, a distância do 0 até o 3 é menor do que do 0 até o 10? Sim. Então, significa que o módulo do menos 10 ó, é maior, tá? Então, a pergunta ali é, quanto menor for o número negativo, maior será o seu módulo? Sim, né? Sim. E está explicado aqui embaixo o porquê, né? É porque o módulo do número negativo menor sempre, né, vai ser maior. No item E agora nós temos aqui o oposto do A negativo é o número A. A sem sinal é o A positivo. Sim, quando a gente fala da palavra oposto, a gente fala da troca de sinal. Aqui é negativo, ó, e aqui quando não tem é positivo. Então isso daqui também é verdadeiro, tá, ok? No item 4, nós temos aqui, ó, na reta numérica estão posicionados alguns personagens. Observe-os e identifique a posição correspondente de cada um deles. Então, vamos lá. Nós temos aqui... Opa, cadê? Aqui. Achei. Então, aqui nós temos a reta numérica e nós temos aqui, ó, o nome aqui de cada menino nessa reta.
Lembrando sempre que a regrinha é, os que estão à esquerda, pessoal, vai ser sempre menor do que os que estão à direita, tá? Então a pergunta é, se tom está no lugar do 8 negativo, então ó, o tom é esse. Se aqui é 8 negativo, os outros estão à frente dele, vão ser maior. Então a personagem Tatá corresponde ao número, então aí a gente vem decaindo, ó, do menor para o menor, ó, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3. Então, se Tom está no menos 8, a personagem Tatá corresponde ao número, ó, Tatá está aqui, né? Então, ó, menos 4, alternativa D, tá? Menos 4. Então, vamos para a quinta, ó. Uma rã que está na posição 0 de uma reta numérica. Então, ó, a rã está aqui, posição 0, tá? De uma reta numérica. Ela salta 7 unidades para a direita. Então, ó, vamos fazer em partes. Ó, saltando 7 unidades para a direita, essa rã veio aqui e parou aqui, correto? 7 à direita. E ela depois pulou 5 unidades para a esquerda. Então, saindo daqui, ó, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5. Ela parou aqui agora, voltou e parou aqui no mais 2. Então, ó, minha rã saiu do 0, chegou até o 7 e foi até o 2. A seguir, salta 6 unidades para a esquerda novamente. Então, ó, ela vai vir mais 6 para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aqui. Ela parou agora aqui no menos 4. Ok? Então, aí, em seguida, ó, ela vai 8 unidades para a direita. Então, agora ela está aqui no menos 4, nós vamos 8 unidades para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela parou no mais 4. A nossa rã, então, está no mais 4. Então, a pergunta é, qual a atual posição da rã na reta numérica? No 4 positivo, né? Olha aqui, então, alternativa A. Ok? Então, vamos aqui, atividade 6. A figura é uma reta numérica que mostra a posição de 2 aviões, A e B, em relação à cidade do Rio de Janeiro, que cada intervalo corresponde a 50 km. Dê a posição desses aviões em relação ao Rio de Janeiro. Então, eu tenho um avião aqui na posição A e tem um avião aqui na posição B, ok? Então, ele fala, ó, cada intervalo corresponde a 50 km. O que é intervalo, pessoal? Intervalo, ó, eu tenho essa risquinha aqui e tenho essa. E eu tenho outros ali. Cada espaço desse é um intervalo. E ele fala que cada pedacinho desse, então, corresponde a 50 quilômetros. Então, aqui é 50. Desse ponto até esse tem mais 50. Desse ponto até o ponto A aqui eu tenho mais 50. Do ponto A até o rio eu tenho mais 50. Aqui eu tenho mais 50. Aqui eu tenho mais 50. Aqui mais 50. Então, cada intervalo desse, ó, daqui até aqui 50, 50, 50. A pergunta é, dê a posição desses aviões em relação ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não está aqui, então eu olhando aqui para o ponto A, eu vou olhar da minha direita para a esquerda. Falando aqui, ele não está falando do número negativo. Aí é aquela aula que nós temos anterior, está falando do módulo da distância. Por mais que ele está à esquerda aqui, o Rio de Janeiro seja a minha origem, o 0, eu não estou falando, não posso falar que aqui é menos 50, e sim 50 quilômetros, porque estou falando de uma distância. Então, o ponto A está a 50 quilômetros do Rio de Janeiro.
Tá? Então, esse avião está próximo 50 quilômetros do rio. Já o avião B, ó, nós vamos contar do rio até ele. Então, aqui eu tenho 50, mais 50 aqui vai dar 100, mais 50, 150. Então, o nosso avião B já está distante, como ele está indo, né? 150 quilômetros. Esse está próximo para chegar ao rio a 50, esse está se distanciando do rio já 150 quilômetros. Ok? Então, vamos lá. Alternativa 7. Na reta numérica da figura abaixo, o ponto E corresponde ao número inteiro menos 9 e o ponto F ao inteiro menos 7. Então, nós temos aqui as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Tá? E aí, o ponto E é o menos 9, o ponto F é o menos 7. Nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro zero estará... Então, ó, ele quer saber qual é o zero. Para isso, nós estamos vendo aqui, ó, do menos 9 até o menos 7, a gente tem que ver qual a distância que é. Então, ó, do E até o F, quanto eu tenho de distância? 2. Então, significa que esse intervalo do E até o F é 2. E aí, então, significa que cada intervalinho aqui, ó, é 2. Então, do F até o G, eu tenho 2 de distância também, de intervalo. Bom, do menos 9 até o menos 7, a minha posição aumentou 2, ó. Então, como eu estou indo para a direita, ó, está aumentando, né? Então, era menos 9 e foi para menos 7. Do menos 7, então, vai cair para o menos 6, menos 5. Então, caiu para o menos 5. Então, nosso G, ó, é menos 5. E aí, caindo mais 2, o nosso H, então, é menos 3, né? Aumentando mais 2, né? No caso, estamos aumentando e não caindo. Na H, então, vai aumentar mais 2 posições. Então, ó, menos 3, menos 2, menos 1. Então, o nosso I é o menos 1. Ok? E aí, do menos 1 até o J, vai aumentar 2 também. Então, vai aumentar o 0 e o 1. Então, o nosso J é o 1. Se o nosso J é o 1, gente, e o nosso I é o menos 1, o 0 fica entre o 1 e o menos 1, não é? É, né? Nós vimos na reta. Então, significa que o nosso 0 está entre o I e o J. Ó. E aí, nós vamos aqui, né, nas questões. Ó. O nosso 0 está sobre o ponto M? Não. Está entre os pontos L e M? Não, também. Entre os pontos I e J? Sim, comprovamos ali na reta, né? Que ele está entre o I e o J. Então, a alternativa C. Sobre o ponto J só? Não, né? Ele está entre. Tá vendo? Então, alternativa C. Atividade 8. Escreva os números inteiros. A. Compreendidos entre 1 e 7. Então, ó, quando ele fala essa palavrinha compreendido entre, significa que eu quero os números que estão entre o intervalo. Então, o meu 1 e o meu 7 não vai poder entrar. Eu quero os que estão entre eles, tá? Então, quando eu falo essa palavrinha, se eu tenho o 1 aqui já, eu vou falar os que eu não tenho. Então, é o 2, o 3.